Em qual momento da sua vida tem um Júlio, pô, que é um cara que é executivo, que é um cara que trabalha no mundo corporativo, esse cara fala que quer ser presidente do Vasco. Onde é que foi esse estalo? De onde é que veio essa vontade? Por que que aconteceu isso? Assim, porque você tinha uma vida, pelo visto, confortável, estava vivendo aí, viajando pela África, pelo Brasil, estava aí nesses trabalhos, e você tem o Vasco como um novo projeto. De onde é que Isso. veio isso? Conta pra gente. Cara, primeiro assim, é uma maluquice, né? Se pensar assim, do ponto de vista racional, não tem racionalidade nenhuma. Eu não queria ter falado isso, mas você falou por mim. Obrigado. Foi bem irracional, porque não tem racionalidade. Eu morava em Portugal nessa época, eu estava trabalhando já numa posição de gestão de todo o continente, do mercado inteiro africano, e aí ficava baseado em Portugal. Quando eu recebi um contato por intermédio de um amigo, que o Edmundo queria me convidar para participar de um projeto. Então, tudo começa, na verdade, com o convite do Edmundo. O Edmundo me chama para participar do projeto para ajudar o Vasco naquele momento. Que aí vem um pouco do que era o grupo Sempre Vasco, né? Quer dizer, nesse convite do Edmundo, ali não era para ser candidato, não era para ser nada disso, era simplesmente para ajudar mesmo. Eu estava numa grande construtora. E dentre os projetos que o grupo tinha, um deles era a reforma de São Januário e a reforma do entorno de São Januário. E aí, como eu era presidente de uma empresa, uma grande construtora naquele momento, eles entenderam que eu poderia contribuir de fato. Eu era sócio do Vasco, enfim, sempre fui sócio do Vasco, sempre tive uma relação com o Vasco muito intensa. Já tinha sido chamado a ajudar o Vasco antes da gestão do Roberto, pelo então, na época, vice-presidente de finanças, o Nelson, me chamou, fizemos uma reunião com o presidente da construtora na época, levei o Roberto na sede da construtora, conversamos, tentamos desenvolver um projeto, na época era um projeto olímpico, né? O Vasco estava dentro do projeto olímpico, São Januário estava dentro do projeto olímpico, era o grande momento de fazer a reforma. Infelizmente, enfim, o Vasco tem a capacidade de se auto-sabotar, que é incrível, né? Aquele era um momento mágico de fazer aquele projeto. E o Vasco não conseguiu tocar isso adiante. Mas naquele momento, já lá atrás, se não me engano, 2009 ali, já me chamaram, eu participei, vim, ajudei, botei o Roberto e com reuniões com o presidente do grupo todo, da construtora. Avançamos em algumas conversas, chegamos a desenvolver algumas coisas, mas não aconteceu. E aí, depois de 2013 ali, 2014, não me lembro bem, final de 13, início de 14, eu sou chamado de novo para um projeto e aí eu me encanto, porque, claro, o Edmundo é meu grande ídolo, né? Quer dizer, então é inegável que tem um lado que aí é de fato irracional, e quando eu chamo de irracional, não é necessariamente negativo, né? É um racional positivo, emotivo. E aí eu comecei a participar do projeto. O grupo era um grupo muito qualificado, o grupo é um grupo muito qualificado, com muitas pessoas de mercado, um grupo que tinha ali, reunia empresários, executivos de grandes empresas. Essa era a pegada do grupo, um grupo que tinha uma discussão muito técnica. Então, obviamente, eu me identifiquei com o grupo, né, lá ali imediatamente, e comecei a participar do projeto, aí naquele momento um pouco remoto ainda. Como eu disse, eu morava em Portugal, falei, eu posso ajudar, mas eu estou fora do Brasil. Então, o que eu puder ajudar daqui, eu ajudo. E aí comecei a ajudar com alguns contatos de clubes europeus com quem eu tinha relacionamento. Eu morava num prédio ali que tinham ali as principais lideranças de alguns grandes grupos, grandes clubes de Portugal. Eu comecei a ajudar com algumas informações, alguns contatos, colaborar com o projeto e tal. E, de repente, me vi ali numa situação de participar mais ativamente dentro do grupo, né? E aí foi quando, por uma questão de desencontro, na época, o grupo estava negociando com uma das pessoas virem candidato, que era o Olavo Monteiro de Carvalho. O Olavo, então, não pôde ser candidato. E aí o Edmundo me propõe de eu ser o candidato do grupo, né? E aí, sim, foi irracional, loucura mesmo nesse momento, porque eu vinha trabalhando numa intensidade muito grande, não tinha a menor condição de me desvencilhar do trabalho, e tive que largar, né, o meu momento executivo para me dedicar ao projeto. E aí foi quando eu fui candidato, e era uma coisa inicialmente ali sem grandes pretensões, era um projeto de curto prazo, era mais para dar voz a uma nova forma de ver a política do clube, isso é muito importante. Ali a gente introduz uma nova maneira de ver a política do clube. A política do Vasco sempre foi uma política muito focada em fanfarronices, né? Promessas vazias e agressões. E nós vimos com uma abordagem muito diferente. Uma abordagem de discutir projeto e discutir um caminho viável para aquele negócio chamado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, nós fomos o primeiro grupo a introduzir uma discussão técnica de gerenciamento, de gestão empresarial dentro da política do clube. E aí pegamos todo mundo de surpresa, porque ninguém sabia o que discutir. Nunca foi sobre projeto.
Né? Uma eleição do Vasco, se você olhar lá atrás, era sempre assim: vou trazer fulano, vou trazer Beltrano, vou fazer o Vasco campeão da Via Láctea, né? Mas nunca era um projeto. Como fazer isso? Quais são os impactos que isso traz para as finanças do clube? Como é que você faz de forma sustentável? Como é que você faz o Vasco crescer? Né? Qual é a visão de longo prazo para esse clube? Qual é o caminho? Qual é o horizonte que esse clube vai ter? E quais são os recursos que você precisa fazer com que o Vasco saia do ponto A ao ponto B de uma forma sustentável? Isso se torna, de fato, um dos maiores clubes do mundo. Isso nunca aconteceu. A gente introduz ali uma discussão técnica que traz a política do Vasco para um outro nível. Né? E aí, claro, era uma discussão, era um momento muito único da história do clube, porque vinha ali uma gestão do Roberto muito cheia de esperança, né? A gente tem que colocar essa perspectiva histórica, eu vou colocar essa perspectiva histórica. O Vasco vinha de uma gestão péssima da gestão do Eurico, né? Ali início de 2001, final de 2000, início de 2001, até a entrada do Roberto, 2008, né? Final de 2000 ali, início de 2008 ali. Então, houve uma eleição dura que caiu na justiça, acabou sendo definido na justiça essa eleição, então o Roberto assume. E aí o Roberto assume, o Vasco caindo para a segunda divisão pela primeira vez, e aquela história o sentimento não pode parar, então havia ali um grande sentimento de recuperação, né, de resgate do Vasco. O clube se une em torno desse propósito de resgate do clube, Roberto é eleito presidente e começa a fazer um excelente mandato. Fez um primeiro mandato muito bom. A gente não pode esquecer que o Vasco recupera realmente o protagonismo no futebol, que tinha perdido com o Eurico, né? E ali começa a ter um esboço do que poderia ser um Vasco no início da recuperação do clube. Quando começa o segundo mandato do Roberto, o Roberto, então, se vê frente ali a umas questões políticas do clube e é meio que abandonado pelo grupo que o apoiava. E o Vasco vem ainda numa situação muito boa no futebol, tanto que foi vice-campeão brasileiro em 2011, se eu não me engano, num campeonato mais roubado da história do futebol brasileiro, uma vergonha aquele campeonato, o Vasco era para ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Então foram dois grandes títulos, né, que o Vasco teve, que botou o Vasco de volta para o protagonismo no futebol brasileiro. Logo em seguida, o mandato do Roberto vira e se torna um mandato muito ruim. E ali a gente se une para tentar não deixar o mal maior acontecer no clube, que era o retorno do Eurico. Infelizmente, o Eurico volta ao Vasco, numa situação que a gente já sabia que era uma situação ia ser muito ruim, por várias razões, né? Pelas finanças do clube a gente sabia que estavam em dificuldade, a gente sabia que o modus operandi, a gestão do Eurico, ia aprofundar aquela dificuldade do clube e não melhorar o clube, né? E foi o que aconteceu. Eu estou contando aqui a história como ela aconteceu, né? O Vasco vem numa situação muito ruim, Eurico assume, o Vasco cai para a segunda divisão, não recupera, né? E a gente entra numa briga ali contra o clube. Nesse momento, nós entramos na política e somos vistos pelo vascaíno como uma grande chance de redenção, né? Ou seja, o vascaíno entende que o ídolo, jogador de futebol, é uma péssima solução para o clube, né? Não dá para misturar o ídolo com a política do clube, e o Roberto mostrou isso muito claramente, e que a abordagem deveria ser uma abordagem técnica e não uma abordagem política futebolística, vamos dizer assim. Né? Futebolística, né? Mas desculpa. Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!